O tema seguinte é o nono. A prova rigorosa de que o muro exterior existe. Para isso, é preciso supor que o muro interior existe. Está na página seguinte desse mesmo livro, página 135, diz assim: ele acreditava ter fornecido o que diz ser a prova rigorosa de que o mundo exterior existe. É o mesmo G. E. Moore, 1873, 1958. Bom, para você provar que o mundo exterior existe, suponha você está supondo, você está pensando sobre o mundo. Então você diz assim: o mundo existe? É uma pergunta mais interessante do que o solipsismo, porque o solipsismo diz que o mundo não existe. A pessoa está só eu existo, nada mais existe. Mas essa pessoa que faz a pergunta ainda está aberta um tiquinho de nada para a existência do mundo, porque ele diz: será que o mundo existe? Ele está em dúvida, não está com certeza do solipsista ainda. Mas para supor que o mundo exterior existe, é preciso supor que o muro interior exista. Ou você, por exemplo, que você existe ou que eu existo. Porque se eu estou fazendo a pergunta se o mundo exterior existe, o muro não existe, porque é um sonho meu, eu estou pensando que o muro existe, eu estou criando o muro. Ele não existe, é uma criação minha. Então, para o muro, esse muro, ter autonomia para pensar se o mundo existe ou não existe, é preciso que ele exista. É preciso que eu exista, que você exista. Então, evidentemente, fica uma coisa, a prova rigorosa de que o muro exterior existe. Primeiro eu preciso provar que o muro que está pensando que o mundo exterior existe, existe. Para que eu, Descartes, diga, penso, logo existe, é preciso que o eu interior exista para pensar que o exterior existe, para estar pensando que o exterior existe. Isso é interessante, é uma outra discussão interessante, para a qual é uma prova também interessante. Mas você pensa que existe um obstáculo, por exemplo, que não precisa de eu estar pensando que o muro existe, é ele que está pensando que o mundo exterior existe. Mas vamos dizer que eu me declaro que eu sou muro. E eu estou pensando se o mundo exterior existe. Para que eu exista, o mundo exterior existe a partir da minha pergunta sobre se o mundo exterior existe, porque se eu estou perguntando, quero uma resposta. O mundo existe ou não existe? Se ele não existe, sou só eu, sou impossível. Mas se ele existe a partir de uma definição que sai da minha pergunta e da solução que eu dou para ela. Então, o muro interior que sou eu, frente a esse muro, aquele outro muro, eu estou pensando que ele existe para que ele possa pensar se o mundo existe. Eu estou criando tanto o muro, aquele muro, quanto a pergunta dele, se eu sou o muro. E aí vice-versa, com relação a mim. Rapidamente vira um ninho de cobra. É só você tentar continuar pensando isso. Vira um ninho de cobra. Uma coisa onde ninguém sabe onde fica o rabo e a cabeça de ninguém. E aí a filosofia deixa de ter propósito, porque a filosofia é gostar de saber. Se não há mundo exterior, não há nenhum gosto em saber, porque é tudo criação minha. Para que eu tenho que gostar de saber de uma coisa que eu mesmo criei? Eu já sei, eu não tenho gosto de saber. Gostar de saber é procurar saber. Mas se eu criei, eu já sei. Então não tem filosofia. E aí não tem ideologia. Não tem ciência nem técnica. Porque é tudo criação. Não tem magia, nem arte, nem teologia, nem religião, nem matemática. Sou eu. Eu que crio. Eu que, que faço as coisas. Então para que eu tenho que gostar de saber das coisas?
como as coisas são feitas. Eu já sei. O muro, lá aquele muro interior, se ele existia, já sabe como funcionam as coisas, porque foi ele que criou.